Olá, boa noite. Meu nome é Pamela Garcia, sou estudante da UniFTC, cursando Psicologia. Hoje a gente veio falar sobre o que é o HIV, um vírus imunodeficiência humana. A gente vai vir falar um pouco sobre essa doença que acomete muitas pessoas dentro do Brasil. Estamos com a estudante de enfermagem, Camille, e também com as estudantes de Psicologia, Maria Eduarda e Maria Clara. E também temos Gabriele, que é estudante de nutrição. Infelizmente ela não pôde comparecer por uma perca dentro da família dela, mas ela trouxe um breve relato sobre o que a nutrição traz sobre essa doença. Então a gente vai estar aqui falando um pouco mais para vocês sobre isso. Espero que gostem e prestem um pouco de atenção. E aí, Camille, a gente agora vai falar um pouco com você, que é estudante de enfermagem. Me fala um pouco mais sobre essa doença e como o vírus ataca o organismo humano. Oi, Pamela, oi, pessoal. Então, o HIV, ele é um vírus, tá? Contraído por secreções, sendo eles sangue, esperma, secreção vaginal, leite materno. E é um vírus que vai atacar o sistema imunológico, do indivíduo, da pessoa que contrai ele. Então, vai estar aí atacando principalmente os linfócitos T. Ele vai se multiplicar alterando o DNA dos linfócitos T. E aí ele entra nesse sistema imunológico, ele consegue se multiplicar, ele consegue aí invadir, E aí ele também rompe os linfócitos T. E dessa maneira, o indivíduo acaba sendo muito enfraquecido, O sistema imunológico dele praticamente não existe. Entendi, Camille. Você poderia nos falar um pouco sobre os sintomas dessa doença? Então, os sintomas podem ser como de uma gripe comum, fadiga, febre, cansaço, assim como pode ser assintomático. Mas aí, se evoluir para a doença, a AIDS, que é importante saber que quem contrai o vírus HIV não necessariamente já tem AIDS, Isso é a evolução do vírus, é a doença. Então, aí você pode ter sudorese noturna, perda de peso e inflamações recorrentes. Entendi, Camille. A gente sabe, que o HIV ele não tem cura, mas tem tratamento. Você poderia indicar algum tratamento para esses pacientes, o que é mais recomendado nessa área? Infelizmente não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento é feito à base de medicamentos, na sua grande maioria antirretrovirais, associados a outros medicamentos, para combater co-infecções. E o paciente vai estar tomando esses medicamentos durante sua vida toda, a partir do momento que se inicia. Esses medicamentos vai estar ajudando aí a reduzir a carga viral e, consequentemente, reduzir a contaminação também. Então, pessoal, como a Camille falou um pouco sobre o tratamento, como que ele eu vou estar trazendo um vídeo, até para ficar mais claro para você de forma lúdica, como que os medicamentos, eles funcionam em pacientes com HIV. Milhões de pessoas vivem com HIV, uma doença que enfraquece as defesas do organismo contra infecções comuns. A defesa do organismo é o sistema imunológico, composto por glóbulos brancos, anticorpos e outras células. As células CD4, um tipo de glóbulo branco, combatem os invasores. Mas o HIV ataca as células CD4. O ciclo de vida do HIV começa quando ele se liga à célula CD4 e transfere suas proteínas e seu material genético para dentro da célula. Em seguida, uma enzima do HIV, chamada transcriptase reversa, combate o RNA do HIV em DNA. Enquanto a enzima integrase incorpora o DNA do HIV ao DNA da célula hospedeira CD4.
Depois, a enzima protease processa o material do HIV produzido para que seja assimilado por um vírus imaturo. Finalmente, materiais de HIV maduro são liberados no corpo quando o ciclo começa novamente. Não há cura para o HIV, mas medicamentos antirretrovirais ou ARVs reduzem a reprodução do HIV, interrompendo o seu ciclo de vida. Os inibidores de protease evitam que o material do HIV penetre nas células CD4. Enquanto os inibidores de transcriptase reversa impedem que as enzimas de transcriptase reversa transformem o RNA do HIV em DNA do HIV. Depois, os inibidores da integrase impedem a enzima integrase do HIV de integrar o DNA do HIV ao DNA da célula CD4. Ao mesmo tempo, os inibidores de protease impedem que as enzimas de protease possibilitem a produção de novo material de HIV. Aprendendo mais sobre o HIV e os antirretrovirais, você estará mais preparado para aderir ao tratamento contra o HIV e para proteger os demais de serem infectados. Sim, gente, como a gente falou, né, um pouquinho sobre a área da enfermagem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área da nutrição, responsável por nossa colega Gabriele, que infelizmente não teve como comparecer, como eu tinha dito antes, né? E ela nos mandou um breve relato do que a nutrição indica para esses pacientes com HIV. Ela indica, né, uma dieta hipercalórica e hiperproteica, com ingestão, né, de carne bem cozida, leguminosas, verduras, hortaliças, né? Por quê? O paciente ele tem uma baixa imunidade e também ele tem uma grande perca de peso. Então, essa ingestão dessa dieta hipercalórica e hiperproteica acaba ajudando muito, né, nesse ganho de massa, né, diminuindo a perca de peso desse paciente. Por isso que é indicado. Então, pessoal, a gente falou, né, um pouquinho da parte nutricional desse paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte psicológica do paciente. Vou fazer a pergunta, né, para Maria Clara primeiro. Clara, como que essa doença afeta o paciente psicologicamente e por quê, né? Então, Pamela, no momento em que o paciente ele recebe o diagnóstico de HIV, é muito comum que gerem sentimentos como culpa, discriminação, revolta, negação, entre outras coisas. Além disso, com a falta de informação, muitos acreditam que não poderão viver uma vida normal. E com isso, acaba gerando certa ansiedade e depressão à medida que vai se ajustando o diagnóstico. Além disso, sabemos que essa doença é carregada de tabus, principalmente antigamente, que era relacionado a homossexuais. E sabemos que hoje em dia não é bem verdade. É uma doença totalmente criminalizada pela elite e percebemos então que o reflexo desse preconceito afetou totalmente a saúde mental das pessoas, antigamente e hoje em dia, principalmente. Entendi, Clara, obrigada. Duda, como que a gente pode, né, ajudar essas pessoas a conviver, né, com essa doença mais facilmente e como que a gente pode quebrar os tabus, né? Que em pleno século XXI ainda tem essa vergonha de se falar sobre o HIV, sobre essa doença. Então, assim, acredito que a área da psicologia ajude muito, né, nessa desenvoltura do paciente, em poder falar, em poder se abrir, e também a sociedade em receber, né, esse paciente como uma pessoa comum que apenas tem essa doença acometida dentro dele. Oi, gente. Então, uma forma da gente ajudar essas pessoas é acolhendo as suas emoções e validando as suas preocupações, mas sem deixar de ajudá-las a perceber que muitas dessas preocupações é fruto de uma mentalidade irrigada de preconceitos. A gente sabe que existe muito tabu relacionado ao HIV hoje em dia. E muitos desses tabus, eles precisam ser quebrados, porque muitas pessoas deixam de conviver com essas pessoas por achar que vão contrair a doença. Por isso que é muito importante a educação sexual e também é muito importante trazer informações a respeito das formas de contágio
e de como que é importante a gente manter um relacionamento com essas pessoas. Porque muitas pessoas, além da doença, além de carregar o peso e o fardo de ter o HIV, ainda tem que lidar com os olhares preconceituosos e comentários adoecedores que, por não conhecer a doença, acaba fazendo com aqueles que são portadores do HIV. Além disso, é importante a gente deixar claro que é possível você manter uma vida saudável e relacionamentos saudáveis. Que o fato de você ter a doença, ter o HIV, não significa que isso te exclui da sociedade. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje, falando um pouquinho, né, sobre o HIV, essa doença que acomete muitos brasileiros atualmente. Espero que tenham entendido um pouco, né, sobre, e também quero agradecer, né, agradecer você, estudante, por ter prestado atenção até aqui, agradecer vocês, as meninas que estão aqui falando um pouquinho, né, que estudaram para trazer um pouquinho do que é o HIV dentro da sua área, né, respectiva. E também agradecer à professora Liz por ter nos disponibilizado, né, usar a nossa criatividade para apresentar esse trabalho e, claro, desejar um bom estudo para você, né, vai começar a semana de provas e também dar tchau, né, porque o semestre está indo e agradeço por ter assistido até aqui. Tchauzinho a todos.